Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a vida de oração. Hoje nós vamos falar sobre os graus da vida de oração. Vamos fazer essa reflexão não só em um vídeo, mas em alguns vídeos nós vamos passando por esses graus da nossa vida de oração, que são graus de progressão, onde nós vamos dando passos de crescimento, dando passos de amadurecimento na nossa relação com Deus. E quando nós vamos dando esses passos no nosso amadurecimento, nossa relação com Deus, dentro de nós vai surgindo alguns efeitos. E é sobre esses efeitos que nós precisamos chegar, né? Mas primeiramente nós vamos falar, né, a partir desses graus, desses elementos particulares, desses graus da vida de oração, que são como que degraus que nos fazem, né, crescer cada vez mais na nossa vida de intimidade com Deus, né? Porque são instrumentos para essa intimidade divina. Nós temos, assim, segundo os autores, né, os santos autores que vão ali nos trazendo certos itinerários, né, para com a vida de oração, principalmente Santa Teresa, né, nas suas obras, né, tanto Caminho de Perfeição, mas principalmente nas Moradas, né, que é no Castelo Interior. Santa Teresa, ela traz alguns elementos que nos ajudam, né, a refletir sobre essa progressão, esse caminho de crescimento na nossa vida de oração. E é isso que nós vamos começar a falar, né? Dentro desses graus, são 5 graus, né, da vida de oração, e dentro desses graus nós temos ali, né, a gente podemos dizer que temos um primeiro grau, né, que a gente pode chamar de que são aqueles meios de oração, né, podemos dizer assim, ordinários, né, ou podemos também chamar de naturais, talvez, né? E depois nós temos uma segunda etapa, né, que tem a ver que é a primeira transição da oração ordinária para a oração sobrenatural. E depois nós temos um segundo grau, podemos dizer assim, né, que seria uma segunda transição dessa oração, né, ordinária para a oração sobrenatural. Podemos dizer que é como se fosse um caminho de conversão de vida interior, né? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos nos deter principalmente nos 2 primeiros graus da vida de oração, né? Que são esses que a gente pode dizer que são esses graus ordinários, né? Que ali tem elementos, né, que tem a ver com a nossa correspondência a Deus, né? Então, o primeiro grau da oração a gente chama de oração vocal. O que significa isso, né? Essa oração vocal, ela tem 3 expressões muito importantes. Entenda que esses graus, né, que são como degraus, nós precisamos passar por eles, porque quando a gente não passa por eles, nós vamos gerando debilidades na nossa relação com Deus, porque esses graus também, eles nos ensinam, nos ajudam a entender e discernir, né, se realmente a experiência que nós estamos tendo com Deus, ou aquela experiência espiritual que nós estamos tendo, é realmente uma experiência de Deus, ou uma outra experiência que não tem a ver com o próprio Deus, mas talvez com alguma moção psicológica ou até a tentação do inimigo também. Então, o primeiro grau da oração é a oração vocal. Como dizia, essa oração, ela tem 3 expressões, né? Primeiramente, a oração litúrgica. Depois nós temos as fórmulas e, por fim, a oração espontânea. Então, primeiramente, né, a oração litúrgica. O que é a oração litúrgica, né? A oração litúrgica, porque a liturgia, ela é o serviço a Deus, né? A palavra liturgia significa justamente isso, serviço. Mas quando nós pegamos os textos, né, da liturgia, nós vamos percebendo que a oração litúrgica nada mais é do que a oração do Filho, que se dirige ao Pai do céu, no Espírito Santo. Então, a oração litúrgica é uma oração trinitária. Então, a oração litúrgica, ela é a oração do Filho ao Pai no Espírito Santo. Então, quando nós adentramos no ato litúrgico,
quando nós vamos, né, participar da liturgia, nós estamos ali como membros do corpo místico de Cristo, que estamos nos unindo a Cristo nessa oração, e a partir dessa união com Cristo nessa oração, o nosso ato litúrgico também se torna o ato do próprio Cristo, que se dirige ao Pai no Espírito Santo. Então, essa é a primeira etapa da oração vocal, né? Que é essa oração onde nós respondemos à liturgia, onde nós não só respondemos com os lábios, né, as respostas da Santa Missa ou então de qualquer outro rito sagrado, mas nós também correspondemos e respondemos à liturgia através da nossa forma, né, corporal, né? Por exemplo, das nossas atitudes, né? Quando nós levantamos, nos colocamos em atenção, quando nós sentamos para escutar a palavra, a meditação, quando nós ajoelhamos para a adoração. Então, todos esses gestos, né, quando nós acompanhamos aquilo que está acontecendo, né, com os nossos olhares, tudo isso é um gesto, é uma oração, é uma correspondência àquilo que é, né, o movimento da liturgia, o movimento do próprio corpo místico de Cristo, né? Então, todo esse movimento que nós realizamos dentro da liturgia é uma oração, né? Porque tudo isso faz parte do ato litúrgico, do ato ritual, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Quando nós somos bem catequizados e bem inseridos no entendimento da liturgia, a nossa forma de relação com Deus, ela começa a crescer, né? Ela começa a crescer por quê? Porque vai surgindo no nosso interior um anseio de um aprofundamento maior, de uma entrega maior a Deus, de um desejo de um caminho de espiritualidade, um caminho de, podemos dizer, de intimidade cada vez maior, né? Então vai surgindo aí um comprometimento, né, para com Deus através do rito sagrado. Depois, né, quando nós adentramos na nossa prática de intimidade com Deus pelo rito sagrado, nós também damos depois um outro passo, porque como o nosso interior começa a ansiar, né, atualizar aquela experiência de Deus, nós começamos a sentir a necessidade de ter mais práticas de oração, não só no momento litúrgico, mas nós começamos a desejar rezar o terço, que são as fórmulas, né? Que são essa segunda expressão da oração vocal, que são as fórmulas, né? A oração do Santo Terço, as ladainhas, a Ave Maria, o Pai Nosso, ou qualquer outro tipo de oração, né, que nós fazemos, né, para alimentar a nossa alma. Por quê? Porque geralmente essas orações que nós vamos escolhendo como fórmulas, né, para que a gente possa recitar, elas, geralmente as que nos atraem, têm a ver com a nossa própria espiritualidade. E assim nós começamos a adentrar num caminho de intimidade maior com Deus, porque a espiritualidade é como se fosse uma, podemos dizer, né, que a espiritualidade é como se fosse essa relação vertical, né, entre nós e Deus, mas é uma relação onde nós nos alimentamos, é a forma que nós nos alimentamos de Deus, né, para que depois nós possamos dar Deus ao nosso próximo. Então, essas fórmulas, elas são importantes também na nossa vida, né? A recitação das fórmulas, né? Por que a recitação das fórmulas, elas são importantes? Porque geralmente as fórmulas, elas trazem coisas essenciais para a nossa vida de intimidade com Deus, né? Porque a vida de intimidade com Deus, ela passa primeiramente pela verdade de fé, pelo dogma. Então, quando nós perdemos essa capacidade de experimentar, né, o dogma, a verdade de fé na nossa vida interior, a nossa vida de intimidade com Deus, ou a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, ela fica sem fundamento. E aí nós podemos cair em muitos erros nesse caminho que nós estamos fazendo em direção a Deus. Por isso que a liturgia, ela é a primeira expressão da nossa oração vocal, porque a liturgia, ela nos garante, né, a verdade de fé. Na liturgia nós celebramos justamente isso, né, o mistério da nossa fé. Nós celebramos aquilo que dá fundamento à nossa vida
de seguimento e de união com Deus. Depois dessas fórmulas, né, que nós vamos usando, né, para alimentar a nossa vida interior, como dizia, as fórmulas, elas trazem informações, elas trazem uma catequese, elas fortalecem a nossa fé. Por exemplo, quando nós rezamos o Santo Terço, nós contemplamos os mistérios, né? Então, esses mistérios da vida do próprio Cristo sobre esta terra. Então, quando nós vamos meditando esses mistérios, o que vai acontecer na nossa vida? O nosso interior vai sendo alimentado e nós vamos adquirindo uma maior convicção, né, para permanecer no caminho. Então, essas fórmulas, elas são importantes para a nossa vida interior. Por isso nós precisamos rezar bem essas fórmulas. Não basta só repeti-las de forma muito mecânica, sem esquecer que elas realmente precisam realizar uma obra interior na nossa vida. Então, essas coisas, elas são importantes para que a gente possa refletir e realmente, né, não perder a consciência do significado delas para a nossa vida. Por isso que essa segunda forma, né, essa segunda expressão de oração vocal, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a permanecer no caminho. Depois nós temos a oração espontânea. Essa oração espontânea é o quê? Uma vez que a gente tem práticas espirituais, né, que nós escolhemos, essas fórmulas, né, essas orações que a gente faz dia após dia, uma vez que a gente participa e vive bem a liturgia, naturalmente nós vamos ter sempre assunto para dialogar com Deus. Aí começa esse caminho de uma maior intimidade, de amizade com Deus, nessa oração espontânea, onde nós colocamos ali as nossas angústias, agradecemos, né, pelas nossas alegrias, nós partilhamos da nossa vida com o próprio Deus, né, através de Cristo, no Espírito Santo. Então, nós vemos aí essas expressões, né, dessa oração ordinária que nós precisamos aprender a praticar bem essas orações, né? E aí sim, essa oração espontânea, ela se torna uma oração não de obrigação, não que eu tenha que falar alguma coisa, não, mas uma oração onde nós dialogamos com Deus numa relação de amizade, de proximidade, né? Não como um Deus que está distante de nós no céu, mas como alguém que caminha conosco nesta terra, alguém que permanece ao nosso lado, alguém que quer permanecer dentro de nós, né, através do seu Espírito. E assim nós vamos, né, crescendo cada vez mais nessa experiência de intimidade com Deus através da oração, né? Por isso que nós precisamos tomar consciência dessa nossa vocação, de sermos outros Cristos. Porque uma vez que nós somos outros Cristos, a nossa ação litúrgica, a nossa oração cotidiana, a nossa forma de dialogar com Deus, com o Pai do céu, sempre será a forma que Cristo dialogava. Porque nós somos outro Cristo, né? Outros Cristos, né? Que dialoga com o Pai do céu no Espírito Santo, né? Esse é o grande mistério da nossa vida e realmente deve ser, né, aquilo que fundamenta a nossa vida de oração. A nossa união com Cristo faz com que a gente realmente, né, tenha uma relação de intimidade com o Pai do céu. Então esse é o primeiro grau, podemos dizer assim, da oração, né, que é a oração vocal. Agora nós vamos dar passos, né, para entender os próximos graus. Mas esses três, né, essas três expressões da oração vocal, nós precisamos refletir sobre elas, né, para que a gente possa realmente dar, né, esse passo, né, de crescimento cada vez maior na nossa vida de intimidade com Deus. E assim nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo e nós vamos realmente tendo essa capacidade de dialogar com Deus de uma forma espontânea, simples, de uma forma como um amigo dialoga com um outro amigo, né? Porque esse é o ponto que nós precisamos chegar, né? Esse ponto da amizade. Porque se a gente não vive bem a oração litúrgica, se a gente não tem práticas de orações devocionais, dificilmente a gente vai adquirir uma capacidade de uma oração espontânea. Porque entenda,
O próprio Cristo, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, né, para a gente não multiplicar palavras, né, como fazem os hipócritas, né, como fazem os pagãos, né, achando que pela quantidade de palavras Deus vai nos ouvir. Deus já sabe o que a gente precisa. Ele quer também que a gente fale, mas Deus ele quer muito mais um diálogo simples, um diálogo de familiaridade, de amizade, porque é para isso que ele nos chama, né? Para sermos amigos. O próprio Cristo diz isso aos seus discípulos: não vos chamo mais servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi do meu Pai. Então, esse é o caminho, né, para essa oração vocal, de chegarmos a esse ponto de sermos amigos de Deus, né, através de Cristo, no Espírito Santo, para ter um diálogo de intimidade com o Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.